Flamengo quer comprar o atacante Pedro em definitivo, mas antes vai tentar prorrogar empréstimo para ganhar tempo. Rodada excelente para o Mengão. Renovação de Mateuzinho em pauta e as conversas já iniciaram. Diego deu aquela cutucada no esporte e Flamengo abre loja em aeroporto de São Paulo. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal. Clica aí no sininho, ativa todas as notificações, sempre que a gente postar um vídeo, chega para você. O like é muito importante, quando você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que você está participando, interagindo, e aí recomenda os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, assiste até o final, você não pode perder. Tem muita informação do nosso Mengão. E o Domenech Torrent já igualou o início do Brasileirão de 2019, as 13 primeiras rodadas. Nós vamos falar disso, mas antes, que rodada excelente para o Mengão. Após vencer o Sport ontem no Maracanã por 3-0, o torcedor rubro-negro viu o Fortaleza, mesmo com um homem a menos, desde o primeiro tempo e contra os erros de arbitragem, vencer o Atlético Mineiro por 2-1. E o Botafogo, que não vencia ninguém, detonou o Palmeiras, que estava a 12 jogos invicto. Com os tropeços de Atlético Mineiro e Palmeiras, o Flamengo se consolidou na vice-liderança. Hoje, só pode ser ultrapassado pelo Inter de Porto Alegre, que entra em campo contra o Red Bull Bragantino. Só que tem um detalhe, o Inter vai ficar com um jogo a mais, vai ficar com 14 jogos. O Flamengo tem um jogo adiado contra o Goiás, esse jogo vai acontecer depois do clássico contra o Vasco, sábado. E eu fiz aqui um comparativo entre o início de 2019 com Abel e Jorge Jesus e o início de 2020 com Domi. 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 2019 e também em 2020. Só muda aqui, gente, que o Flamengo em 2019, com essa pontuação, estava em terceiro lugar a 8 pontos do Santos e em 2020 está com a mesma pontuação a 3 pontos do Atlético Mineiro. Em 2019, o Flamengo marcou 25 gols e sofreu 16. Em 2020, o Flamengo marcou 20 gols e sofreu 15. Rapaz, realmente um grande início de campeonato brasileiro, a 3 pontos atrás do Atlético Mineiro, que já olha pelo retrovisor preocupado. É o Mengão que chegou com tudo. E sábado tem clássico contra o Vasco. Falando agora de mercado da bola. O Flamengo, que passou aí por uma semana de renovações, renovou principalmente com a sua base, os garotos do Ninho, e agora vai pra cima renovar com o Mateuzinho, lateral direito. O Domi gosta muito do garoto, inclusive colocou ele ontem em campo, mesmo com o Isla, sem tirar o Isla. Mandou lá o Mateuzinho pra ponta direita, vai lá, pega ritmo de jogo, porque você deve ser o titular sábado no clássico contra o Vasco, já que o Isla vai poder enfrentar a Colômbia na próxima terça-feira em Santiago. Ele defende a seleção do Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Mateuzinho, quando ele chegou com status de promessa. É muito bom jogador, vai com tudo, veloz, driblador, ali na lateral direita, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E o empresário do Mateuzinho é o Juliano Bertolucci. O Marcos Braz, vice de futebol, inclusive, já iniciou os contatos. E o Juliano Bertolucci tem bom trânsito no Flamengo porque ele fez a ponte para o clube contratar Jorge Jesus no meio do ano passado. Curiosamente, o Bertolucci é o mesmo empresário do Guga, lateral do Atlético Mineiro. E que bom que o Guga não veio para o Flamengo, né? Porque se ele tivesse vindo, o Mateuzinho perderia espaço. O Mateuzinho, que é reserva imediato do chileno Maurício Isla. As conversas já começaram. O Mateuzinho tem contrato até 2022, mas o Flamengo quer
prorrogar aí, né, esse empréstimo, aumentar aí esse tempo de empréstimo, um reajuste aí salarial para o menino e também na multa rescisória para evitar aí qualquer assédio do exterior. É o Flamengo renovando com a sua base. O Diego Alves também está em pauta, renovação muito avançada, mas a notícia excelente essa do Mateuzinho, lateral direito, que deve ser o titular do Flamengo contra o Vasco no próximo sábado. E o Flamengo já começou a se movimentar para comprar o atacante Pedro em definitivo junto à Fiorentina. E a gente traz todas as informações aqui. A gente falava nos últimos vídeos sobre a situação de Pedro, a situação de Thiago Maia e a situação de Pedro Rocha. A situação do Pedro é a seguinte: o Flamengo tem um empréstimo até dezembro de 2020. Mas antes do Flamengo bater o martelo, tentar a cartada final, o Flamengo já iniciou conversas com os representantes do atacante. O primeiro passo é esse. Pedro, tá feliz? Quer ficar no Flamengo? Beleza, agora nós vamos com tudo até a Fiorentina para tentar aí prorrogar o seu empréstimo para ganhar tempo. Porque não é pouca grana, mas também não é muita. E eu vou trazer aqui as informações para o torcedor rubro-negro. Quando o Flamengo trouxe o Pedro no início do ano, até o fim de 2020, o Flamengo não sabia que ia ter pandemia, nem nada disso. E o Flamengo coloca esses argumentos na mesa para tentar convencer a Fiorentina de prorrogar o empréstimo do Pedro até o meio de 2021, ou seja, até junho do ano que vem. Caso a Fiorentina não aceite os termos e não coloque aí um novo empréstimo de Pedro com o Flamengo, aí sim o Flamengo já sabe quanto terá que pagar para comprar o atacante em definitivo. No total, são 12 milhões de euros, o que dá 79 milhões de reais na cotação atual. Só que o Flamengo não precisa pagar os 12 milhões. Quando o Flamengo contratou o Pedro por empréstimo, o Flamengo já pagou 2 dos 12. Então restam 10. 10 milhões de euros. Na cotação atual, 66 milhões de reais. Os 2 milhões que o Flamengo pagou pelo empréstimo de Pedro foram 13 milhões de reais. Pronto. Só que o Flamengo ainda não pagou esse valor. O Flamengo conseguiu aí readequar os prazos por conta da pandemia. Então, a Fiorentina teve bom senso, ouviu o Flamengo e esticou um pouco o prazo para o pagamento desse empréstimo, 13 milhões de euros, 13 milhões de reais, 2 milhões de euros. Então, restam 10 milhões de euros, a opção da compra, né? Se o Flamengo for com tudo para comprar o Pedro, caso a Fiorentina não aceite o empréstimo, o Flamengo terá que desembolsar 10 milhões de euros, 66 milhões de reais. O Pedro, que está vivendo uma fase incrível, é o segundo artilheiro do Flamengo, só perde aí para o Gabigol. O Pedro na temporada são 14 gols em 28 jogos e está atrás aí do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que tem 16 gols na temporada. E você, torcedor? Vamos iniciar aqui já uma campanha para o Flamengo comprar o Pedro em definitivo? Tem que comprar, não tem outro jeito. O Pedro tá voando. Pedro Gol. Olha aqui, falando da coletiva do Domi, eu achei uma baita coletiva do Catalão e algumas respostas me chamaram a atenção. O Domi falou da base, e isso é muito importante, porque por onde ele passou com o Guardiola, ele sempre trabalhou com a base e revelou grandes craques para o futebol. São muitos, não vou nem falar aqui. Mas a resposta dele, quando perguntado se iria utilizar a base, né, porque muita gente falou, olha, com o Guerreiro e com o Jorge Gris, utilizaram muito a base. Com o Domi, vai ter aí aquele certo time do Flamengo, né, os cascudos, os profissionais, e a base será jogada para segundo plano. Negativo. A resposta do Domi foi a seguinte: vão jogar novamente, tenho confiança neles, meu sonho é jogar com 50% de jogadores vindo da base. Para mim, não importa a idade, estou acostumado a trabalhar com jovens no Barcelona, estão acostumados a competir e ganhar. Essa a opinião do Domi em relação à base. O Flamengo não precisa comprar lateral direito, está muito bem servido de Isla e Mateuzinho. O Flamengo não precisa comprar goleiro, está renovando com o Diego Alves e tem o Hugo Souza aí, o paredão. E o Flamengo não precisa olhar para a zaga, porque perdeu o Mari, mas ganhou o Natan. Amigo, esquece!
O Natan tem que ser titular desse time, hein, Domi? Não inventa não, hein? Deixa o Gustavo Henrique e o Léo Pereira ali, ó, no banco. Quando precisar, coloca. Mas a zaga do Flamengo tem que ser Rodrigo Caio e Natan. Que garoto, hein? Ainda bem que o Flamengo renovou o contrato do Natan. Sobre o Gerson, o Domi diz o seguinte: o Gerson jogou de volante, de extremo, esquerdo, direito, de número 10. Ele é maravilhoso. Ele é muito jovem, tem muito futuro para o futebol. Estamos encantados de jogar com ele. Ele sempre está pronto para jogar em qualquer posição. Domi, quando o Gerson chegou, colocaram o apelido dele de Coringa. Deve ser por causa disso. Teve provocação do Diego Ribas, hein? Rapaz, depois da vitória de ontem, o Diego Ribas correu logo para as redes sociais e mandou essa: muita entrega, muitos gols e mais uma grande vitória. Parabéns, meus amigos, vamos em frente. Hashtag, o campeão de 87 venceu. É verdade, Diego. O campeão de 87 venceu o campeão da Série B de 87. O Flamengo lançou uma franquia de suas lojas oficiais no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Olha aí, hein? O Flamengo entrando em São Paulo, no ponto central da capital econômica do país, e é a primeira de muitas lojas na capital paulista, hein? Olha aí, São Paulo vai ter outras lojas do Flamengo. Essa filial da Nação Rubro-Negra é o primeiro passo do plano de expansão de negócios na capital paulista, e mais 3 unidades devem ser abertas até junho de 2021. Eu fico imaginando os paulistas, né, cara? O torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, tendo que ir lá no aeroporto e ver aquela loja do Flamengo. Será que os jogadores do Palmeiras vão zoar em frente à loja do Flamengo de novo? Não, a última vez foi em 2018. Passamos para 2019, o Flamengo foi atual campeão. 2020, o Palmeiras vai jogar aí para ficar lá em cima na tabela, não vai disputar nada. Então vai ter que aturar a loja do Mengão lá no aeroporto, em São Paulo. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Qualquer momento a gente volta, hein? Com muita informação do nosso Mengão. Sabe por quê? Sabe o que é esse aqui? Vapo neles!